Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Fabiano Souza. Bem-vindo à nossa terceira e última aula sobre radioatividade. Hoje vamos falar um pouco sobre fissão e fusão nuclear, funcionamento de alguns reatores nucleares, algumas usinas, resolver umas questões e vamos bola para frente. Então, antes de tudo, por favor, cliquem lá no Química Sem Complicação, segue lá no Química Sem Complicação no Instagram e também se inscrevam lá no canal do Química Sem Complicação no YouTube, tranquilo? Lá tem várias outras videoaulas, fichas de exercícios e muito mais, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Primeiro vamos ver o que significa a fissão nuclear. A fissão nuclear ela ocorre quando você tem um nêutron aqui e esse nêutron ele se choca com um átomo, certo? Esse átomo ele já é susceptível a se quebrar, certo? Como diz, a fissão nuclear ela ocorre quando um nêutron se choca com um átomo produzindo dois núcleos. A energia e mais um nêutron são formados, ou seja, o núcleo inicial é dividido em dois. Sob circunstâncias adequadas, o nêutron liberado pode interagir com outros núcleos, ocorrendo novas reações. Esse tipo de reação se chama reação em cadeia. Então, a gente pega o nêutron, esse nêutron se choca com um núcleo que já está instável, ele já tem uma instabilidade muito grande. Quando ocorre essa fissão, ou seja, essa quebra desse núcleo em dois, cada um desses dois que se quebram libera um nêutron, tá aqui, mais o nêutron que entrou para fazer a quebra do núcleo. Então, esse nêutron se choca com outro núcleo que também é instável, quebrando esse núcleo em mais dois. Esse outro nêutron que saiu inicial encontrou outro núcleo instável, quebrou esse núcleo em dois e assim sucessivamente. Então, isso se chama reação em cadeia. Eu só preciso de um ativador, que nesse caso é o nêutron incidente, que se choca com o núcleo instável. Isso acontece quando o núcleo está instável, ele já é fácil de se quebrar, tá certo? Então a gente tem aqui uma fissão nuclear. Exemplos de uma fissão nuclear é a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que foi liberada pelos Estados Unidos. Então a primeira bomba de Hiroshima e Nagasaki se chamava Little Boy. Ela caiu na cidade de Hiroshima, então aqui a gente está vendo uma cidade antes, Hiroshima como era antes, Hiroshima depois que ocorreu o ataque. Então ela foi completamente destruída, essa bomba, Little Boy. E a outra bomba maior, que tinha quase o dobro de urânio, essa aqui tinha uma quantidade de urânio, essa outra aqui tinha uma quantidade maior de urânio, a Fat Man, que era bem grande, ela caiu na cidade de Nagasaki. Então aqui está as ruínas, um ponto bem turístico na cidade de Nagasaki, e aqui está a cidade como era depois do ataque. Então o que aconteceu foi que essas bombas explodiram a 1 km de altura da cidade. Então ele não chegou a explodir no impacto no chão, ela não explode com impacto, ela explode no ar. Então o epicentro da explosão chegou a muitos graus, a 300, chegou na verdade a quase 3.000 graus. Alguns estudos dizem que quando a bomba estourou, o epicentro da bomba, da explosão da bomba foi tão quente que as pessoas que estavam naquele local foram literalmente desaparecidas, há algumas marcas das sombras das pessoas na parede, do calor tão intenso que é. Então as duas cidades foram completamente destruídas, e foi aí que perdeu a guerra. Nos Estados Unidos ganhou a guerra depois da queda dessa bomba. Além da fissão nuclear, que é o que? Que é a divisão do núcleo em dois, a gente tem a fusão nuclear. Diferentemente da fissão que quebra, a fusão ela junta dois núcleos. Então eu tenho aqui como exemplo o trítio, que é o H com massa atômica 3, o isótopo do hidrogênio com massa atômica 3, e eu tenho aqui o trítio, aqui ele é H13. Então deixa eu apagar aqui que está muito feio essa colocação. Pronto, tá aqui. Então ele é o H13. Deixa eu apagar de novo que está muito feio aqui, que a minha letra realmente ela é muito ruim. Então H13.
3. Esse é o trítio, que é o hidrogênio com massa 3, o isótopo de hidrogênio de massa 3, aqui. E esse é o deutério, que é o isótopo do hidrogênio com massa 2. Então você tem dois isótopos se juntando para formar apenas um único isótopo. Então a gente tem aqui, ó, o trítio e o deutério se juntando aqui para formar o núcleo de hélio. Quando você tem agora um excesso de nêutron, na quantidade de prótons, tem 2 prótons aqui e 3 nêutrons, na fusão nuclear há a liberação de um nêutron aqui. E energia. Assim como na fusão nuclear também libera bastante energia, a fusão nuclear libera energia, a fissão também libera energia. Então, para formar o núcleo de hélio, é preciso ter 2 núcleos, né, e se fundir, e libera bastante energia. Esse tipo de fusão nuclear é um pouco mais complicado, que requer muita energia para fazer a fusão. Já a fissão não, a fissão eu libero se eu conseguir liberar um nêutron, eu consigo fazer toda a reação acontecer. Já a fusão, ela requer um pouco mais de cuidado, né? Então, quais são os exemplos? A gente viu que na fissão nuclear tem um exemplo da bomba atômica. Na fusão nuclear a gente tem 2 exemplos aqui, que é o Sol, né? O Sol aqui, naturalmente, ele pega 2 isótopos de hidrogênio, se funde para formar hélio e libera bastante energia. Essa energia são várias, em forma de várias coisas, de raios ultravioleta, raios gamas, raios infravermelhos, calor, certo? E o Sol completamente ele é feito disso, de fusão nuclear de hidrogênio. Então ele funde o núcleo de hidrogênio para formar os núcleos, para formar o hélio, que é mais estável do que o hidrogênio. Além disso, um reator nuclear também, através de um acelerador de partículas, eu consigo fazer com que essas partículas girem com a alta velocidade, uma velocidade muito alta, e essa velocidade que a partícula percorre, ela consegue se juntar com outras no decorrer do caminho, ela se junta com outras partículas e formam outras partículas. Então a gente tem aqui essa partícula aqui, essa partícula e essa partícula, elas se formam, se juntam para formar essa partícula. E essa partícula que é formada, ela libera um nêutron que pode se chocar com outro e assim sucessivamente. Tá certo? Então a ideia seria ela aqui o que acontece aqui dentro, tá? O que acontece aqui é isso. Então tem 2 partículas. Aqui a gente tem o deutério e o trítio aqui se juntando para formar o núcleo de hélio e assim sucessivamente. Tranquilo? Então aqui o acelerador de partícula é um exemplo, o Sol é um exemplo de fusão nuclear. Certo? Então agora a gente sabe o que é uma fissão e sabe o que é uma fusão nuclear. A gente vai ver como funciona um pouco uma usina nuclear. Então ela é basicamente isso aqui. Então é a representação esquemática da usina. Então aqui a gente tem o reator, que é onde ocorre, aqui dentro onde ocorre tudo. Essas barras aqui são as barras de controle térmico do meu reator, tá certo? Então isso aqui é feito, essas barras de combustível são feitas de grafite, que é o que aconteceu em Chernobyl também, são barras feitas de grafite, certo? Aí aqui a gente tem um controlador, a turbina, que faz com que o calor que saia daqui, o vapor de água quente, passe aqui e gire gire a turbina. Então aqui, deixa eu anotar para vocês aqui, apontar, pronto. Então aqui a gente tem uma estrutura toda feita de concreto, que a gente viu que o concreto ele consegue até barrar partículas beta, não é isso? E aqui a gente tem a bomba d'água, essa bomba d'água resfria onde fica o meu elemento radioativo, né, onde ocorre a minha fusão nuclear, então ela ocorre aqui dentro. Essas barras são as barras que controlam o calor, né, controlam tudo que ocorre dentro do reator, certo? Então o que acontece aqui é o seguinte, tem uma fonte de água, geralmente uma lagoa, um rio, que ela é passada pelo condensador. Esse condensador ele pode esfriar ainda mais a água. Então essa água que passa por aqui, por essa bomba,
é aquecida a temperaturas muito altas. Esse vapor, quando ela passa por aqui por dentro, para esfriar o núcleo, quando ela passa para esfriar o núcleo, ela retorna aqui muito quente. E esse calor passa por esses tubos e faz com que a turbina gire. Sempre que essa turbina girar através do calor, ele passa pelo condensador, esfria e volta para o lago. E aí ficam reaproveitando essa água. Então a água passa novamente pelo condensador, resfria o núcleo, resfria o reator. Esse vapor de água que passa na hora de esfriar o reator faz com que a turbina gire, ela volta e aí sucessivamente. Um dos problemas muito grandes que ocorre é que essa água aqui, que é usada para resfriar, ela chega ainda com a temperatura quente, ela não chega ainda fria como ela entrou. Então, os seres vivos, os micro-organismos que vivem dessa água, eles sofrem bastante porque são animais que dependem de temperaturas baixas, mas essa água que volta, quando ela passa pela turbina e é resfriada, ela volta ainda quente. Então ela não volta com a temperatura ideal para os seres humanos, para os seres vivos. Então ela volta, mas volta ainda muito quente, né? Então tem esses problemas. A gente vai ver na parte de química ambiental quais são os problemas ambientais causados por esses tipos de usina nuclear, certo? Além disso, né, do funcionamento da usina, que hoje em dia está sendo muito estudada, pois o tipo de energia liberada é uma energia que não faz mal, teoricamente não faz mal para o meio ambiente, a não ser essa questão da água, que ela vai aquecer bastante a água também, e o aquecimento da água pode diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido na água, entre outros, e aumentar um pouco o pH também, né? E também tem um perigo dela explodir, desses reatores explodir, aconteceu o que aconteceu em Chernobyl e lá em Fukushima também, tá bom? A gente vai estudar um pouco mais sobre os impactos ambientais da energia nuclear quando a gente for na parte da química nuclear, tá bom? Vamos lá. Então a bomba de hidrogênio, que é uma bomba que está sendo bastante estudada, é uma bomba que não vai agredir muito, por quê? Porque ela só precisa de hidrogênio, então ela explode, ela queima o hidrogênio formando água, então no final o produto é a água, mas no entanto tem que ter bastante cuidado. Por quê? Porque nessa bomba você tem dois tipos de bomba. Você tem a bomba primária, que tem o hidrogênio na forma de trítio, aqui, que é o hidrogênio 3, né? Um explosivo normal feito com pólvora, né? O invólucro de metal para evitar vazamento, e o combustível, que geralmente é urânio 235. Essa espuma também é uma espuma isolante. E a segunda bomba, que é a bomba de plutônio 239, que é onde dá, que é a ignição, que é ela que explode, certo? Para poder fazer toda a reação. Então aqui eu tenho uma base de urânio, um cobrimento de urânio aqui, e aqui dentro tem o combustível de fusão, que é o deutério. Então quando o urânio, o plutônio, ele explode, ele faz com que o calor aqui, a energia liberada aqui é tão grande, que faz com que o deutério se funda com o trítio gasoso, que é esse aqui, ó. Ele se forma o trítio e o deutério se funde para formar o nosso hélio, né? No momento da explosão, a liberação de raio-x. Então tem que ter cuidado que os raios-x estão liberados, mas esse invólucro de concreto protege. Então, à medida em que ele vai explodir, ó, quando o trítio é queimado através do explosivo, quando o trítio é explodido aqui, ele automaticamente também explode o deutério. Então você tem uma reação de fusão do trítio com o deutério formando hélio. Então é uma bomba que, na verdade, ela não tem emissão de partículas radioativas, a não ser o raio X aqui, certo? Mas ela é uma bomba muito perigosa porque acontece uma fusão nuclear, e essa fusão nuclear pode acontecer de vazar, e esse vazamento pode acontecer de fazer uma reação em cadeia com hidrogênio presente na atmosfera, né? Então a gente tem H2, a gente tem H2 presente na atmosfera, que dependendo da quantidade, do tipo da energia formada, pode sim
acontecer uma reação em cadeia. Então é uma bomba que está sendo estudada. Tem já uns testes, quem quiser olhar lá pelo YouTube pode procurar teste da bomba atômica, de bomba de hidrogênio, que já tem alguns testes também, mas ainda não é certeza de que ela seja realmente eficaz no sentido ambiental, tá bom? Esse acelerador de partícula que fica entre a Suíça e a França, que é o CERN. Então esse aqui, esse acelerador ele é muito grande, ele cruza dois países, né? Cruza a Suíça e cruza a França, então ela passa por dois países. Então ele faz aquilo que eu mostrei a vocês, ele faz com que as partículas girem de uma maneira tão rápida, que eu consigo fundir as partículas de deutério e de trítio para formar o hélio. Quem quiser assistir, quem quiser saber o que significa o acelerador de partícula, para que serve, tudo isso, entrem aqui no link do YouTube. Esse link do YouTube aqui, ele mostra para vocês, ele faz uma coisa mais simples, mostrando como é o funcionamento do CERN, tá certo? Sabendo disso, vamos fazer uns exercícios, vamos praticar um pouco para fixar na cabeça, apesar de no Enem não cair muitas questões falando sobre fissão e fusão nuclear, é importante a gente estudar, tá bom? Vamos lá, vamos praticar. Vamos ver. A elevação de temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade de oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se a elevação da temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. Então, se for artificial, tá aqui, ó, se for artificial, é a poluição térmica, tá certo? As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Que tipo de poluição? A poluição térmica. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? A gente já viu, eu já falei isso, né? Então, a fissão do material radioativo ocorre dentro do reator, então não faz a parte do aquecimento da água, né? A condensação do vapor de água no processo final, né? Então, o que acontece? A água sai, depois que a água passa pelo gerador, que é um vapor quente, passa pelo condensador, esfria e volta para a água, né? Então, vamos ver se é esse processo. A conversão de energia das turbinas pelos geradores, não, né? Então o que acontece é que a água quente passa por esse gerador, girando as pás das turbinas, gerando energia elétrica, né? O aquecimento da água líquida para gerar o vapor de água. Então a água líquida é aquecida, tá certo? Ela é aquecida para gerar vapor de água, mas ela é aquecida dentro já do reator, né? É dentro do reator, não é do lado de fora. E lançamento de vapor de água sobre as pás da turbina. Então, essa parte, a letra E, é a geração de energia. A geração de energia é gerada através do vapor de água quente gerando as pás. Então o que ele pede é o quê? Que tipo de poluição? A poluição térmica por meio artificial. Então, a fissão do material radioativo não é. A condensação do vapor de água no final do processo, sim, porque quando a água é condensada, não quer dizer que ela vai voltar com a mesma temperatura que ela chegou, que ela saiu. Então, se ela saiu, né, com a temperatura de 25 graus, não quer dizer que ela vai chegar com a temperatura de 25 graus, tá certo? E o aquecimento da água líquida para gerar vapor de água. Então, o aquecimento da água líquida para gerar esse vapor de água ocorre dentro do reator, tá bom? Então, a resposta seria a letra B, condensação de vapor de água no final do processo. Tá certo? É esse processo que faz com que a água aqueça um pouquinho. Apesar de condensação, quer dizer esfriar, transformar vapor em líquido, não necessariamente quer dizer que a temperatura que vai chegar no lago, que vai retornar para o lago, é uma temperatura que seja ideal para manter a vida marinha. Tá bom? Próximo. Aqui é falando um pouco da bomba, né? Um poema sobre a bomba, de Carlos Drummond de Andrade. O que é que ele diz? A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se como o leque da reação em cadeia. Então a gente já viu que uma reação em cadeia ocorre na fissão
nuclear, tá certo? Então eu pego dois núcleos junto para formar um núcleo só. Então aqui, desculpem, não é essa parte eu consegui confundir, desculpem, não é, a fissão é a quebra do núcleo, eu confundi com pronto. Então aqui eu tenho um neutrino entrando em contato com um núcleo que é instável, esse núcleo libera, né, forma 2 quando esse neutrino toca, então isso é a fissão nuclear. Vamos lá, o que ele diz aqui? Nesse fragmento do poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia por quê? Então, por que a reação é dita em cadeia? A gente já viu, né? O neutrino vem, toca entra, né, no núcleo instável. Esse núcleo instável ele libera mais dois núcleos, mais o neutrino, e assim sucessivamente, vai fundindo, fissando vários núcleos. Então, o urânio 235 ocorre, né, a fissão do urânio 235 ocorre com liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Vamos ver. A fissão do urânio 235 ocorre com liberação de energia que vai desintegrando o isótopo de urânio, enriquecendo em mais urânio 235. Fissão do urânio 235 ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos, tá vendo? Então é o nêutron aqui que faz a reação, né? Vamos lá. Fusão, né? Não é a fusão, não é a fusão. Então a gente já corta aqui, né? Não é fusão, não é a fusão, é a fissão. Então, ocorre com grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Então, na verdade, o que dá continuidade à reação não é a liberação da quantidade de calor, tá certo? É o neutrino. Então, ele forma o neutrino aqui. Ele entra nesse núcleo instável. Esse núcleo instável é formado, ele é quebrado em dois, libera mais um neutrino, e esse neutrino entra em outro núcleo, né? Se choca com outro núcleo excessivamente. Então, esse aqui não é certo. Esse aqui, na verdade, a liberação de energia é a consequência do neutrino fissar, né, quebrar o núcleo. Então, não vai desintegrando também, né, na verdade, ele vai formando outros núcleos. Então, a fissão do urânio ocorre com liberação de nêutrons, está aqui, né, quando o nêutron entra no núcleo, sai mais o nêutron, que bombardearão outros núcleos. Então, isso é a reação em cadeia. Um composto começa a formar outros e outros e outros. Então a resposta é a letra C, certo? Então está certíssimo. Tranquilo? Então vamos agora para mais uma. Tem aqui uma música que diz o seguinte: na música Bye Bye Brasil de Chico Buarque de Holanda e Roberto Menescal, os versos puseram a usina ao mar, aqui, talvez fique ruim de pescar. Então a gente tem aqui esses dois coisas. Então a gente já viu novamente, né, o porquê que essa água é usada, né? Então vamos lá. Poderiam estar se referindo à usina nuclear de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. No caso, trata-se dessa usina no funcionamento normal. Dificuldades para a pesca e proximidades poderiam causar o quê? Pelo aquecimento das águas utilizadas para refrigeração da usina, que alteraria a fauna marinha. Isso aqui está certíssimo. Oxidação de equipamentos pesados, não entra, né? A única coisa que entra na água é a água retornável, então isso aqui é fácil. Rejeito radioativo lançado no mar, não tem rejeito radioativo. Contaminação por metais pesados no processo de enriquecimento de urânio, então tudo isso ocorre dentro da usina, não ocorre no mar. Vazamento de lixo colocado em tonéis, também não é jogado no mar, o lixo ele é enterrado. Então a resposta é a letra A. Essa água é usada para resfriar o núcleo. Quando ela é usada para resfriar o núcleo, ela vai para a pá e gira essa pá, o calor volta para o condensador, esfria e assim sucessivamente, tá bom? Então a gente viu essas três questões, são questões do Enem antigas, né? Não tem nenhuma muito recente, porque não estão cobrando muito nas questões do Enem essa questão, mais a parte de química ambiental, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, né? Então pessoal, muito obrigado. Essa aula foi uma aula mais tranquila, foi uma aula sem muito estresse, tá certo? Então por favor, não esqueçam aqui, ó, de me seguir lá no Instagram e de se inscrever lá no canal do YouTube para a gente ver, para vocês verem mais aulas. Então tem aula lá, videoaulas tem aulas de termoquímica, eletroquímica e agora essa aula de radioatividade. E nas próximas aulas serão cinética química e equilíbrio químico, tranquilo?
Muito obrigado para vocês. Aproveitem um dia, cuidado com essa quarentena, fiquem em casa e se forem sair, por favor, saiam de máscara. Muito obrigado.